Olá, começa agora o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você quer mostrar à sociedade capixaba como atuam os procuradores e os promotores de justiça. O intuito é esclarecer as dúvidas da população, explicar como funciona o Ministério Público Estadual e manter você informado a respeito do trabalho realizado na instituição. Hoje recebemos aqui, nos estúdios da TV Alice, o promotor de justiça Antônio Carlos Gomes da Silva Júnior. Ele responde pela Promotoria de Justiça de Colatina. Vamos começar a nossa conversa aqui falando sobre o Estado laico. Olá, doutor Antônio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rubens. Doutor, o Brasil ele foi meio que colonizado basicamente com já essa distinção voltada para a religiosidade. Como distinguir hoje, de forma mais clássica ou mais clara, essa questão, separar o Estado laico do Estado religioso? Na verdade, existem historicamente dois modelos de laicidade, né? O modelo europeu continental, que é o nosso, que foi transportado, né, pelos portugueses para o Estado brasileiro, e um modelo norte-americano. A laicidade europeia ela é chamada de laicidade imperfeita. Por quê? Porque lá a laicidade, que é o processo final da secularização, a chamada secularização, ela tentava tirar a igreja de dentro do Estado. Porque os Estados absolutos, né, no século XVIII, XIX, eles foram criados basicamente através da atuação da igreja. Então a igreja estava dentro do Estado. A laicidade, então, na França, Espanha, Portugal, Itália também, muito complicada a situação da Itália, a laicidade vem para tentar desconfessionalizar o espaço público e deixar a religião no espaço privado, que é onde ela deve estar. No caso da laicidade norte-americana é diferente. Lá, o Estado norte-americano ele não nasceu com o Estado já dentro dele. Quando as 13 colônias inglesas se independizaram e foi criado o Estado norte-americano, os povos imigrantes que formaram os Estados Unidos eram muito religiosos. Então se pensou na laicidade para proteger o exercício da religião, o exercício da crença, por todos os povos. O Estado estava se criando e se pensou na laicidade dessa forma. É necessário uma proteção para que o Estado não impeça que todos os povos que formaram os Estados Unidos possam exercer livremente a sua crença, a sua consciência. Então são dois modelos, né? O nosso modelo é o modelo europeu, que foi, como eu disse, foi transportado. E a gente pode dizer, doutor, que o Brasil é um Estado laico? É interessante essa pergunta, porque sempre que as pessoas veem a atuação das chamadas bancadas evangélicas, né, e algumas proposições que aparentemente ou que contrariam o Estado laico, as pessoas se perguntam, mas o Estado brasileiro não é laico? Tem até uma brincadeira, né, que diz assim, até a cadela é laica, referindo àquela série de TV, mas o Estado brasileiro não é. Na verdade, na minha pesquisa, eu tive que buscar essa resposta. O Estado brasileiro é laico ou não é laico? E o que é que caracteriza um Estado como laico? Enfim, ao longo da pesquisa, a descoberta mais importante foi a seguinte: para que um Estado seja laico, não é necessário que haja na Constituição um dispositivo que diga o Estado é laico. Não. A laicidade, você depreende ela de algumas disposições, como por exemplo, a primeira disposição, que é a mais importante, é a garantia da liberdade de consciência e de crença. E isso está lá na Constituição brasileira, no artigo 5º, inciso 6º. E de maneira até muito interessante e muito forte, porque diz assim, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Isso cria para o Estado uma obrigação de não se meter no exercício da crença, mas o dispositivo vai além e diz assim, é assegurado o livre exercício de todos os cultos religiosos e a proteção dos locais de culto e liturgias. Então o Estado brasileiro, além de respeitar ou não se impor impedindo o exercício da religião, ele tem que atuar para proteger os locais de culto e suas liturgias. E a gente vê uma prática que é comum em relação às chamadas religiões de santo,
as religiões de matriz africana, às vezes a polícia costuma dar batidas nos terreiros. Eu falo isso até de conhecer um pouco essa realidade, porque eu sou baiano e lá na Bahia existem mais terreiros de candomblé do que aqui no Espírito Santo, Exato. por exemplo. No Rio de Janeiro também. Então, assim, o Estado descumpre essa determinação constitucional além de não violar a liberdade de crença e consciência, de proteger os locais de culto. O Estado não protege os locais de culto. Mais recentemente, em alguns lugares, acho que Recife, alguns anos atrás, algumas pessoas, algumas igrejas evangélicas estavam adotando como prática invadir terreiros de candomblé, né? Porque muitas dessas religiões neopentecostais ou evangélicas demonizam ou perseguem as religiões de santo, né? As religiões de matriz africana, o que contraria também a Constituição. Mas, enfim, o primeiro traço é esse, é declarar a liberdade de consciência e de crença, é a primeira coisa. O segundo ponto, necessário para que você possa caracterizar um Estado como laico, é que a Constituição traga um dispositivo que estabeleça uma separação funcional e institucional entre Estado e Igreja. E isso existe. O artigo 19 da Constituição, no título da organização do Estado, diz exatamente isso. Diz assim, é proibido, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Basta isso para que esteja estabelecida a separação institucional e funcional entre Estado e Igreja. Estado é Estado, Igreja é Igreja. São duas coisas diferentes. Mas, além disso, tem um terceiro ponto e um quarto ponto. O terceiro ponto é o seguinte: além da separação, o Estado tem que declarar a sua neutralidade. É o efeito neutral. O Estado tem que ser neutro em relação às religiões. Ele não pode proibir uma religião, promover uma religião, incentivar uma religião ou desmerecer qualquer tipo de religião. E esse artigo 19 da Constituição também faz isso. Depois de dizer que o Estado não pode estabelecer cultos religiosos e igrejas, o legislador constituinte diz que o Estado não pode financiar culto religioso, dificultar o funcionamento das igrejas, nem estabelecer relações de aliança ou de dependência, nem com a igreja, nem com seus representantes. Então, dizendo isso, o legislador constituinte, ele declara que o Estado, tanto a União, o Distrito Federal, Estados e municípios, tem que atuar de maneira neutra em relação às religiões. Porque só dessa forma que é possível proteger o livre exercício da liberdade de consciência e de crença. Mas tem mais um ponto. A gente já falou da liberdade de consciência e de crença, da separação institucional e funcional, da neutralidade do Estado, mas tem um quarto ponto que é muito importante. A religião é um fenômeno, é um fato social importante na sociedade, né? E o Estado não poderia fechar os olhos diante dessa realidade. Então, um quarto ponto que caracteriza o Estado laico é o seguinte: parece um contrassenso dizer, a doutrina fala em neutralidade ativa, mas aí você pode pensar, como é que algo é neutro e ao mesmo tempo age? É o seguinte, no final desse dispositivo do artigo 19 da Constituição, o legislador estabeleceu que é possível que o Estado atue em favor de uma religião, em favor das religiões, né, colaborando, numa colaboração de interesse público. A Constituição espanhola, ela utiliza a palavra cooperação e nessa caracterização do Estado laico, as constituições do Brasil e da Espanha, que foi o meu parâmetro comparativo, são muito parecidas. Então, assim, além de ser neutro, além de estar separado da igreja, o Estado pode cooperar. Mas ele só pode cooperar com a religião desde que essa cooperação seja de interesse público, desde que ela seja para possibilitar o livre exercício da liberdade de crença. Essa cooperação, ela não pode gerar um efeito de menosprezar ou criar preconceito em relação a uma religião enquanto promove outra ou enquanto cria vantagens para uma determinada religião. E isso a gente vê
principalmente a partir da segunda metade da década de 80, quando houve um crescimento considerável das religiões de matriz, as religiões neopentecostais, evangélicas, a gente vê que, a partir desse período, as igrejas evangélicas elas passaram a atuar em dois campos que não eram próprios da religião. Elas começaram a buscar o controle de meios de comunicação e também a inserção no cenário político. Agora, doutor, aproveitando esse gancho, no estudo que o senhor fez, nessa tese de mestrado, o senhor conseguiu perceber, de alguma forma, se exatamente os nossos parlamentares, o senhor falou que a tese do senhor está embasada na questão do legislativo, do trabalho no legislativo. Os nossos parlamentares, de alguma forma, eles tendem a fazer uma legislação que não busca essa laicidade? Na verdade, o que é que acontece? Alguns autores dizem que nós estamos vivendo um período de regressão do processo histórico de secularização, né? A secularização ela foi retirando a igreja de dentro do Estado, não conseguiu tirar completamente, no caso dos países da Europa continental e colônias, né, ex-colônias, países da América Latina, somos muito religiosos, né? E é interessante esse raciocínio, porque, como eu falei, a partir da década de 80 e a partir da década de 90, principalmente, algumas igrejas evangélicas, elas começaram a atuar no campo político, apresentando candidatos e fazendo com que seus fiéis elegessem esses candidatos. Então, assim, o ponto inicial da minha pesquisa era o seguinte, como tentar limitar ou diminuir, controlar a atuação das chamadas bancadas evangélicas que descumprem a garantia do Estado laico. Então, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, é impossível você limitar a atuação dessas bancadas ou a formação dessas bancadas evangélicas. Porque numa sociedade democrática, todos os grupos da sociedade civil devem e têm que estar representados no legislativo. Mas depois que se formam essas chamadas bancadas evangélicas que legislam com base em interesses próprios e que promovem a religião enquanto menosprezam as demais, essa atuação legislativa ela pode ser controlada. E é o controle de constitucionalidade. É basicamente o controle de constitucionalidade normal. E para isso eu fui buscar lá na jurisprudência norte-americana algumas formas de controle, né, da atividade legislativa, e eu descobri um teste da jurisprudência norte-americana, que é um teste muito interessante, que são 3 passos simples, né, que eu vou explicar, e que você pode submeter, os tribunais podem submeter qualquer lei a esse teste e controlar a constitucionalidade para saber se aquela lei está de acordo com o postulado da laicidade ou não, com o Estado laico ou não. Esse teste é o seguinte, o primeiro item do teste determina que toda legislação tem que ter um propósito secular. Ou seja, a motivação de uma lei não pode ser religiosa. O objetivo primeiro de uma lei não pode ser promover uma religião, não pode ser estabelecer uma religião, porque tudo isso contraria o Estado laico. O segundo passo é o seguinte, o efeito principal da lei tem que ser neutro, é o efeito neutral que decorre daquela disposição que a gente já comentou. E o que acontece? Nenhuma lei pode, na sua aplicação, nos seus efeitos, diminuir, menosprezar uma religião enquanto promove as demais. É basicamente isso. E o terceiro passo é que a lei não pode criar uma conexão excessiva entre Estado e religião. Então, se você submete as leis brasileiras atuais, muitas leis, tanto leis municipais, leis estaduais, leis federais, a esse teste, é possível chegar à conclusão de que o Estado brasileiro descumpre sistematicamente, através do parlamento, a característica laica que tem que existir, que está prevista na Constituição, né? Aí eu posso dar um exemplo. Doutor, vamos deixar para dar esse exemplo no nosso próximo bloco. Eu vou pedir licença ao senhor
e pedir licença a você que está nos assistindo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos logo mais para continuar essa nossa conversa. Você pode participar do MP com você enviando sugestões de assuntos que gostaria de ver aqui. Basta enviar um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Participe também acessando a nossa página no Facebook e aproveite para ficar por dentro do que acontece no Ministério Público Estadual. O endereço é facebook.com/MP Espírito Santo. No próximo bloco a gente continua essa conversa falando também de tolerância religiosa. Nós já voltamos. Estamos de volta com o MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Alice o promotor de justiça Antônio Carlos Gomes da Silva Júnior. Vamos falar um pouco mais da legislação brasileira em relação ao que se chama de Estado laico. Doutor, o senhor estava falando aí de alguns exemplos na nossa legislação que exatamente contrariam esse princípio de Estado laico. Existem uns exemplos mais flagrantes de violação ao Estado laico, outros que são menos flagrantes, mas que violam da mesma maneira. Os exemplos mais recorrentes atualmente são daquelas leis municipais que estabelecem a leitura obrigatória de trechos da Bíblia ou orações, tanto nas escolas públicas como privadas, né, sempre antes do início das aulas, ou também aquelas leis que nas assembleias legislativas determinam a leitura da Bíblia. Há alguns anos nós tivemos até um evento em que um senhor, em uma assembleia, acredito que foi a Assembleia Legislativa de São Paulo, ele se negou a se levantar para fazer a leitura da Bíblia ou para dizer uma oração, e ele foi retirado do recinto, né, por conta dessa atitude. Isso é um absurdo, assim, completo. Total, porque o indivíduo ele não pode ser obrigado a professar uma fé que ele não quer. E ainda mais... Nós tivemos um caso recente também de uma vereadora, né, que se negou a ler um trecho no interior de São Paulo, se negou a ler um trecho da Bíblia. Isso também fazia parte do ritual Isso, e ela também levantou a questão do Estado laico. Isso é muito importante porque... essa é a prova de que, atualmente, o legislador ele leva para dentro de uma instituição republicana, né, o parlamento, rituais que deveriam estar dentro das igrejas. Na minha pesquisa, na minha dissertação de mestrado, eu cito o estudo de uma antropóloga brasileira que passou 4 meses visitando o Congresso Nacional todas as quartas-feiras. E ela descobriu que lá existe uma sala que é utilizada pela chamada Frente Parlamentar Evangélica. E essa sala é utilizada para a realização de cultos às quartas-feiras pela manhã, todas as quartas-feiras. Então, isso cria uma confusão na cabeça do cidadão quando ele lê a Constituição, ou ele toma conhecimento de que a Constituição diz que o Estado não pode estabelecer cultos, né, não pode subvencionar cultos, nem estabelecer relações de dependência ou aliança com as igrejas. Né? Então, essa é a prova de que o Estado o Estado brasileiro descumpre. Eu tinha lembrado de uma outra lei, a Lei Federal 13.246, que essa lei estabelece o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Essa lei não passa no primeiro elemento do teste que eu tinha comentado no bloco anterior. O propósito aí é puramente religioso, mas tem leis que são mais refinadas na forma de violar o Estado laico. Nós obtivemos uma lei do Estado de São Paulo que aparentemente tinha o objetivo de isentar as igrejas evangélicas e católica do pagamento de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre as contas de luz, telefone, gás. Isso. Então, estabelecia no primeiro parágrafo, no primeiro artigo, que estavam isentas do pagamento desse ICMS. Tudo bem, passou no primeiro requisito do teste, porque aparentemente o objetivo aí não é religioso. É somente, e com a justificativa do projeto de lei, você tinha acesso a esse entendimento de que o objetivo era dar uma contrapartida
as igrejas que prestavam um trabalho social que devia ser do Estado, retirando pessoas doentes, drogadas da rua, enfim, realizando atividade filantrópica. Mas aí, no parágrafo 2º do artigo 1º dessa lei, você vê uma disposição um pouco estranha. Estranha não, muito estranha. É o seguinte, essa lei diz assim, esse dispositivo diz, estão excluídas da isenção todas as religiões que sejam adeptas do satanismo, magia negra e similares. Ou seja, fazia uma distinção... Uma distinção clara, até porque as principais igrejas neopentecostais, evangélicas, elas partem de uma perseguição e de uma demonização das religiões de santo. Todas as religiões de matriz africana, para esse tipo de evangélico, é relacionada com a prática do mal, com a prática do satanismo. Mas aí eu lanço a pergunta, será que essas religiões de matriz africana, candomblé, umbanda, ou mesmo o espiritismo, será que essas religiões não atuam de maneira filantrópica, ajudando a sociedade? Da mesma forma? Da mesma forma, isso é muito claro, né? Então, no primeiro teste, no primeiro passo do teste, a gente poderia até dizer que a lei atende aos requisitos. Mas no segundo passo, que diz que nenhuma lei pode ter o efeito de inibir uma religião e promover as demais, aí não passa. Agora, doutor, e o Ministério Público? Como é que o Ministério Público atua nessa questão da laicidade do Estado? Aqui no Estado do Espírito Santo, eu ainda não fiz a coleta de dados, mas eu acredito que as pessoas, até por falta de conhecimento, falta de esclarecimento, elas procuram menos o Ministério Público. Eu tenho que ouvir dos colegas isso. Eu nunca fui demandado, em 10 anos de Ministério Público, eu nunca fui demandado por conta de intolerância religiosa ou violação do Estado laico, que seja. No meu estado de origem, na Bahia, já é diferente. Inclusive, no mês passado, eu acredito que o Ministério Público baiano realizou um seminário sobre intolerância religiosa e Estado laico. Então lá, como a maioria da população, eu acho que quase a maioria da população é negra, existem muitos adeptos das religiões de santo. Lá eu acho que os valores se chocam muito, e o conflito, a intolerância vem muito forte. Então o Ministério Público tem uma tradição de ser mais demandado, né, lá na Bahia. Qual é o trabalho que o Ministério Público pode desenvolver nessa área, doutor? Primeiro é um trabalho de esclarecimento, é esse trabalho que a gente está fazendo aqui, né? E o segundo trabalho é de falar com as pessoas e dizer que elas podem procurar o Ministério Público para questionar se no município houver uma lei que promove a religião e desmerece uma outra religião, vá no promotor de justiça, porque as representações de inconstitucionalidade são feitas pelo procurador-geral. Então o Ministério Público tem esse poder de questionar a constitucionalidade de leis que violem o Estado laico. Isso, inclusive em Ilhéus, na Bahia, que foi onde eu estudei, tem a chamada Lei do Pai Nosso. Foi votada e aprovada pela Câmara Municipal a lei que obrigava as escolas a rezarem o Pai Nosso. E o Ministério Público baiano entrou com a representação, com a ação de inconstitucionalidade, e a lei foi suspensa. Doutor, infelizmente nosso tempo já acabou aqui. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa, por meio da TV Ares. Nosso entrevistado de hoje foi o promotor de justiça Antônio Carlos Gomes da Silva Júnior. Ele que é promotor de justiça em Colatina. Obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Ares. Obrigado, Luiz. Lembrando que você pode sugerir temas para o programa enviando um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Curta a nossa página no Facebook, fique por dentro do nosso trabalho. Acesse facebook.com/MP Espírito Santo. Visite também o nosso site mps.mp.br e veja quais as principais ações desenvolvidas pela instituição. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Até o próximo MP com você.